Boa noite, irmãos. Vamos iniciar mais uma reunião de oração de uma maneira diferente, do qual nós estamos acostumados. Iniciamos aqui a nossa reunião de oração com uma oração que eu farei, uma oração de gratidão ao nosso Deus. Convido você em sua casa, curve a sua cabeça, feche os seus olhos para que eu possa fazer essa oração. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida, ó Deus. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos concedeu, ó Deus, mais um dia de vida, Deus. O Senhor, ó Pai, esteve conosco no dia de hoje, ó Deus, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades diárias na nossa casa, ó Deus. E estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, podendo orar ao Senhor, ler a Tua palavra, aprender um pouco mais do Senhor, Deus. Guarda as nossas vidas, ó Deus, prepara o nosso entendimento para o estudo que logo mais teremos, ó Deus, e que possamos, ó Deus, entregar, ó Pai, os nossos pedidos no Teu altar e confiar, ó Pai, no Senhor, para que realize, ó Pai, os desejos do nosso coração. Deus, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido os irmãos que peguem as suas Bíblias. Eu farei a leitura dos Salmos 57. Salmos 57, vou dar um tempinho para os irmãos abrirem a palavra do Senhor. Salmo 57, que diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Em resposta a esse texto, cantaremos o hino de número 178.
O valor não é mesquinho, desvalor desse amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina esse amor. Amém, irmãos. Que hino maravilhoso acabamos de entoar neste momento. Bom, passamos agora para aquele momento de pedidos de oração, embora nós não estejamos presentes no nosso templo, nós temos essa oportunidade de colocar os nossos pedidos no altar do Senhor. Peço para que os irmãos, neste momento, lembrem-se dos pedidos que temos feito no decorrer da nossa reunião de oração, que é sobre os nossos governantes, sobre a situação econômica e de saúde que vivemos nos dias de hoje, né? Então convido ao irmão que neste momento pause o seu vídeo, curve a sua cabeça e faça essa oração junto com o seu familiar, com a pessoa que está aí do seu lado. Poderoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esses momentos em que passamos, ó Pai, em oração. Pelos momentos, ó Deus, em que colocamos, ó Deus, aquele pedido, ó Pai, no teu altar, ó Pai. Aqueles momentos, ó Deus, em que pedimos ao Senhor aquilo que deseja, ó Pai, o nosso coração e sabemos, ó Pai, que o Senhor responderá de acordo com a tua vontade, ó Deus. Coloca, ó Pai, nas tuas mãos neste momento, ó Pai, a vida dos nossos governantes, ó Deus, pedindo, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, a eles, ó Deus, para resolver, ó Pai, a situação em que passamos, ó Deus. Pedimos também, ó Deus, por esse momento difícil em que vivemos, ó Deus, mas tranquilos, ó Deus, porque sabemos que nada, ó Pai, foge, ó Pai, ao teu controle, ó Deus. Neste momento, ó Pai, entregamos nas tuas mãos a vida do nosso pastor, ó Deus, que trará esse estudo, pedindo que o Senhor abra, ó Pai, o nosso entendimento, pedindo, ó Pai, que o Senhor ilumine, ó Pai, as nossas mentes, para que venhamos, ó Pai, a guardar a tua palavra em nosso coração e sairmos daqui, ó Deus, cheio do teu Espírito, Deus. É o que lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra nesse momento está com o nosso pastor. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos continuar aqui o nosso culto desta noite. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, que está aí estão reunidos, né, na sua casa. Isso é muito importante. A igreja do Senhor não pode parar. Estamos separados fisicamente, mas espiritualmente continuamos unidos, e Deus nos dá a graça da tecnologia e a bênção da tecnologia que pode nos assistir nesse momento especial de culto ao Senhor. Eu quero aproveitar neste momento, então, e ver com os irmãos a respeito do quinto mandamento. Rever, na verdade, os irmãos já conhecem, mas eu quero aproveitar esse momento, um momento de reclusão, um momento onde as pessoas mais idosas, terceira idade, requer um cuidado especial, e com base no quinto mandamento, trazer uma reflexão envolvendo esse contexto que nós estamos vivendo nesses dias. Eu destaco aqui o que nos traz o Catecismo de Hildenberg com respeito ao quinto mandamento, né? Vocês podem acompanhar lá, que diz o seguinte: que eu tribute honra. O que nos ensina o quinto mandamento na perspectiva do Catecismo de Hildenberg? Que eu tribute honra, amor, fidelidade ao meu pai, à minha mãe e a todos os que foram colocados em autoridade sobre mim. Então você já observa aqui que o ensinamento desse mandamento, ele não se limita apenas aos nossos pais. Veja que ele também aqui nos lembra de toda a autoridade que Deus coloca sobre as nossas vidas. Que eu me submeta com respeitosa obediência a toda e cuidadosa instrução e disciplina deles, e que também suporte com paciência as suas falhas, pois que é da vontade de Deus governar-nos pelas mãos deles. Então Deus nos governa através das autoridades sobre nós
instituídas pelo próprio Deus, né? A nossa Bíblia nos lembra o 5º mandamento dessa forma: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? Então, só lembrando aqui para os irmãos, aquilo que nós já falamos, os 10 mandamentos, ele está dividido em 2 partes, se assim nós podemos dizer. Os 4 primeiros mandamentos tratam da relação entre nós e Deus, a sua relação entre você e Deus, como nós devemos relacionar com Deus, e os 6 últimos tratam do nosso relacionamento com o nosso próximo. Muito bem, com respeito então ao 5º mandamento, a família então torna a base de todos os relacionamentos humanos, né? E nós aprendemos isso também na escola, né? Hoje em dia não se preocupam muito em ensinar esses princípios cristãos nas escolas seculares, mas os irmãos da minha época, da minha idade, certamente aprenderam isso também na escola. Na família deve haver superiores, claro, né? Pai, mãe. E os superiores têm 2 obrigações: governar e defender. Muito bem, na família então, na família cristã, do ponto de vista bíblico, não há lugar para tiranos, para autoritários, e isso nós também observamos lá em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, e também nos lembra que não devemos provocar os filhos à ira, mas devemos governar. Ou seja, provocar os filhos à ira é governar sem defender, governar sem servir. Então esse é um ponto importante, um aspecto importante daqueles que têm essa atribuição de governar. Governar e defender. Governar é também servir, né? Amparar, cuidar, conforme a palavra de Deus nos ensina e nos manda. Muito bem, a pergunta-chave é essa daí. Qual é a relevância deste mandamento para os dias de hoje, para os nossos dias? Bom, eu coloco aqui algumas questões do nosso tempo, não tão assim recentes, mas já há bastante tempo. O uso de contraceptivos, por exemplo, e o aumento da vida média do brasileiro, que resulta numa porcentagem cada vez maior de idosos, né? Vocês têm acompanhado essas pesquisas que têm mostrado essa realidade, os governos tentando se adequar. Vocês observaram essa mudança recente na questão da previdência social, o impacto que vem gerando por conta desse aumento cada vez maior dos idosos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí eu trago essa estatística aqui para os irmãos, lá de 2010, do censo 2010, que a média, a expectativa de vida do brasileiro em 2010 alcançou 73,4 anos. Então a média de 73 anos, a média de vida do brasileiro. E aí um dado também importante aqui para o nosso estudo é que o número médio de filhos por mulher caiu de 6,3 em 1960 para 1,9, ou seja, quase 2 filhos ou menos de 2 filhos por lá em 2010. Então uma diferença muito grande. Se lá na década de 60, 1960, as famílias eram constituídas com uma média de 6 ou quase 7 filhos, né? Abaixo de 7 filhos, né? Quase 7 filhos não dá, né? Mas abaixo de 7 filhos, você chega em 2010 com um número menor que 2 filhos por família, por casa. Isso tem sido uma realidade muito, muito perceptível nos nossos dias. A parcela de idosos, então, de 65 anos ou mais, passou de 2,7% de 1960 para 7,4% em 2010. Por que isso é importante, então, para nós aqui, para a nossa realidade? Porque nós lidamos com esse público, com os idosos, não só com os que estão dentro das nossas próprias casas, mas no dia a dia, na rua, no trabalho, nós lidamos com essas pessoas à nossa volta. E aí entra a importância também deste mandamento para os nossos dias. Então eu digo aqui que nós vivemos numa época, numa era, em que os pais abandonam seus filhos e os filhos são abandonados pelos pais. Isso tem acontecido, é claro que não são todos, mas
isso tem sido muito comum, a gente observar esse tipo de coisa acontecendo. E nós, como cristãos, devemos cuidar daqueles que são mais próximos em termos de relação, que são os nossos pais e também os nossos filhos. Nem devemos desamparar nem a um e nem a outros. Esse mandamento nos chama a atenção também, meus irmãos, para o cuidado respeitoso que nós devemos ter para com os mais velhos, para com os idosos. Nós muitas vezes observamos cenas assim que nos entristecem, de pessoas mais novas dando um tratamento desrespeitoso aos idosos, aos mais velhos. Isso tem acontecido muitas vezes no trânsito, isso tem acontecido no tratamento da saúde. Quantas vezes a gente observa testemunha essas cenas, né? Muito triste, de pessoas idosas tendo que aturar ali, suportar uma fila enorme nos hospitais, em bancos e outros lugares também. Vemos nos abrigos a quantidade de pessoas idosas que vivem nos abrigos e muitas delas ali não tendo o cuidado, o carinho, o tratamento devido. É necessário colocar no abrigo, eu não vou entrar aqui nessa questão, nesse mérito, né? Muitas vezes é necessário, mas a questão não é nem essa apenas, mas é o colocar e dar o tratamento digno. Quantos idosos são abandonados nos abrigos, né? Então, o quinto mandamento nos chama a esse cuidado também com os idosos, um cuidado respeitoso. E quando nós estudamos esse quinto mandamento, nós somos desafiados a mudar essa realidade. A partir de nós, que somos povo que conhece a palavra de Deus, que procuramos obedecer a palavra do Senhor, nós somos desafiados a virar esse jogo. O quinto mandamento nos ordena a reverter esse quadro. Como cristãos, nós somos responsáveis, devemos nos sentir responsáveis por isso, cada dia mais. É tempo de valorizarmos os idosos e não de desonrá-los, desrespeitarmos. Muitas vezes, meus irmãos, eu estou falando desse assunto aqui, mas nós às vezes presenciamos isso em círculos, né? Muito mais próximos de nós do que a gente imagina. Às vezes eu fico observando o tratamento de algumas pessoas próximas de mim, na minha família, o tratamento muitas vezes que ele tem dado ao seu pai, tem dado à sua mãe, um tratamento não digno, um tratamento desrespeitoso, né? Totalmente desrespeitoso. Isso implica na quebra também do quinto mandamento. Nós, como cristãos, né, os nossos jovens, os nossos adolescentes, precisam ser lembrados desse ensinamento, dessa realidade, para que também assim obedeçam a este mandamento, valorizando os seus pais, os seus avós, os idosos de maneira geral. E precisamos lembrar que nós que somos jovens hoje, eu não tanto mais, né, mas muitos aqui são mais jovens do que eu, seremos os idosos de amanhã, né, os velhinhos de amanhã. Então aquilo que nós não queremos para nós, também não façamos para os outros. Esse é o princípio do segundo grande mandamento. Nós que tememos a Deus, pessoas mais novas, nós devemos dar então uma atenção cuidadosa. E esse mandamento então nos chama a honrar os nossos pais. E vocês já viram logo na abertura do estudo aqui que pais, a ideia da palavra pais aqui nesse texto não se limita apenas a pai e mãe, mas a todos aqueles que Deus colocou sobre nós como autoridades. Segundo João Calvino, existem 3 expressões de honra com base nesse texto aqui. A primeira, a reverência, que deve ser dado a essas pessoas, deve ser dada a essas pessoas. A segunda, a obediência a essas pessoas. E terceira, o reconhecimento que nós devemos ter da história dessa pessoa, da dignidade das pessoas, das experiências pelas quais elas já passaram, do conhecimento que eles têm e que podem assim nos ajudar também. A obediência aos pais, então, está condicionada a Efésios capítulo 6, versículo 1. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia aí, eu vou abrir aqui também, para ler para os irmãos, Efésios 6, capítulo 1. Que nos diz então o seguinte:
Efésios 6, capítulo 6, versículo 1. Que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, você observa aqui que esse mandamento, Paulo, então, o relaciona a nossa obediência a esse mandamento. Nós devemos obedecer aos nossos pais, mas ele atribui isso como uma obediência ao próprio Deus, ou seja, com base no 5º mandamento. Vamos lembrar aqui a questão da promessa. Esse é o mandamento que contém essa maravilhosa promessa aqui. E o apóstolo Paulo também nos lembra disso, lá capítulo 6 de Efésios, versículo 2, nos lembra que este é o primeiro mandamento com promessa, e ele deve ser obedecido pelas crianças, os pequeninos, mas também e principalmente pelos adultos, né? Tem vários textos aqui que os irmãos depois podem conferir, mas eu gostaria de destacar aqui pelo menos Provérbios capítulo 19, versículo 26. Olha que texto interessante, né? Ele diz assim, Provérbios 19, 26: O que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é quem envergonha e desonra. Que versículo que nos lembra aqui uma situação muito triste. E isso muitas vezes acontece. Muitos filhos estão fazendo isso por esse mundo afora. Filhos que maltrata a seu pai e expulsa a sua mãe, manda embora a sua mãe. São filhos que envergonham. Capítulo 20, versículo 20 diz assim: A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Olha como a Bíblia leva a sério esse mandamento, claro, como qualquer outro também, mas esse mandamento especialmente, né, esses versículos que estou lendo aqui para os irmãos, mostra a seriedade desse mandamento que nós devemos obedecer ao Senhor. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Eu particularmente fico muito triste e chocado quando eu vejo filhos maltratando seu pai ou a sua mãe, ou quando eu vejo jovens desrespeitando, desonrando pessoas idosas na rua, em locais públicos. É uma cena que realmente muito me entristece. E nós que somos conhecedores da palavra de Deus, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado para não cometermos esse tipo de erro, quebrando assim o mandamento. Veja aqui que é dito então, deveres dos filhos, principalmente nós crentes. Nós temos o dever de sustentar os nossos pais quando necessário. E sustentar materialmente, sim, mas não apenas materialmente. Devemos sustentar também socialmente. Deixa eu só dar uma ênfase aqui nessa questão material. Hoje não é muito difícil nós vermos filhos que não apenas não colaboram em sustentar, em ajudar no sustento, muitas vezes pais que passam por dificuldades financeiras, mas eles não só não ajudam, como sugam. Precisamos ter essa atenção especial, esse cuidado amoroso com os nossos pais, perguntar se está precisando de alguma coisa, né? É certo que os pais hoje têm a aposentadoria, têm a pensão, muitas vezes, mas esse cuidado, esse carinho é importante. O cuidado social, o cuidado emocional, isso é muito importante também. O cuidado social, né? Procurando não deixá-lo isolado. Tem uma diferença muito grande. A mentalidade do idoso, da pessoa mais vivida, para os jovens, pensam diferentes. Mas nós, como filhos cristãos, nós temos que ter paciência, ter atenção e dar essa atenção, esse cuidado especial. O sustento emocional,
né? E aqui uma pergunta curiosa que eu faço para você. Alguém fez essa pergunta para mim há muito tempo atrás e eu comecei a perceber a importância deste ato que é simples, muito simples, mas que é de grande valor para o nosso pai ou para a nossa mãe, que muitas vezes está lá na sua casa sozinha, às vezes já é um viúvo, uma viúva, ou os dois, né? Quantas vezes você liga para o seu pai ou para a sua mãe durante a semana? Você tem feito isso? Quantas vezes você tem ligado para o seu pai e para a sua mãe durante o mês? Não vou nem perguntar, é durante o dia, né? Mas, meus irmãos, isso é um ato simples, mas de muita importância e que vai mostrar aqui você cumprindo o 5º mandamento também, dando atenção, honrando o seu pai e a sua mãe, ligando, perguntando como ele está, como passou o dia, está com alguma necessidade. E a gente precisa lembrar, tentar se colocar no lugar deles, são pessoas que se sentem mais carentes, ficam mais isolados. Então isso é muito importante. Se você tem seu filho, já é casado, tem sua filhinha, seu filhinho, não se esqueça de levar de vez em quando lá, né, para ver o netinho, para ver a netinha. Isso são gestos simples, mas que colaboram bastante para o bem-estar e esse cuidado, cumprindo aí o 5º mandamento. O cuidado espiritual, esse aqui é o mais importante de todos, mais importante mesmo. Seria muito importante você tomar o cuidado de alguns dias que você pode ler a sua Bíblia com a sua mãe ou seu pai, né? Levá-lo até a igreja. Essa preocupação, esse cuidado tem que partir de nós, primeiramente, que somos filhos, né? De procurar se ele tem como ir para a igreja, se ele está conseguindo ir sozinho, quer uma carona, né? Se organiza com antecedência, passa, leva para a igreja, é uma bênção para eles sentem falta. Isso é uma questão muito importante, e não só nós como filhos pensarmos em relação aos nossos pais, em relação aos demais pais da igreja, avós, os idosos. Isso é uma atenção que nós precisamos dar, e isso faz parte também de cumprir o 5º mandamento. As pessoas, quando vão envelhecendo, elas vão tendo as suas limitações. Às vezes eu fico observando na igreja pessoas, irmãos mais velhos, idosos, que não estão na igreja. Muitas vezes ele não vem, sabe por quê? Porque ele não teve condição de pegar o ônibus, às vezes não teve o dinheiro, às vezes não estava bem de saúde naquele dia. É muito importante que você e eu, como membros da igreja, nos preocupemos com os nossos irmãos, né? mais velhos, que também são autoridades sobre nós. É uma forma de nós honrá-los e de nós também sustentá-los, não só materialmente, emocionalmente, socialmente, mas também espiritualmente. Você tem feito isso? Isso é parte do cumprimento do 5º mandamento. Além de atenção às ordens, desejos e conselhos, os filhos devem dar comunhão, conforto, orientação, cuidados especiais, né? Eu já falei isso aqui para vocês. A doença, a velhice, o cansaço, precisamos dar uma atenção muito especial para esse grupo de irmãos com respeito à depressão. Não sei se você já ouviu falar da síndrome do ninho vazio. O pai e a mãe viveu ali anos e anos com a casa, com os filhos, com os netos. De repente os filhos foram crescendo, foram constituindo famílias, o lar foi se tornando maior. Por quê? Foi ficando mais vazio, menos pessoas dentro de casa. Isso pode levar esses irmãos facilmente a um estado de tristeza, de solidão e correndo o risco até de uma depressão. Precisamos dar uma atenção especial para esse grupo de irmãos, esse grupo de pessoas que são tão importantes na nossa vida, na nossa igreja como um todo. Fazer mais um parênteses aqui. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Eu quero contextualizar ainda mais. Nós estamos vivendo esse período de isolamento social. Você que está me vendo e ouvindo, você deve estar aí com seus filhos, com seu marido, né, as criancinhas sentadas no sofá ao seu lado, mas pense que tem irmãs e irmãos na sua casa agora que possivelmente estão também me vendo e ouvindo, mas estão sozinhos. Estão sozinhos.
Então é tempo de nós também nos preocuparmos com esse grupo de pessoas. Às vezes a gente vê vídeos na internet de filhos, né, pessoas mais jovens, tirando onda com os nossos idosos, porque eles ficam mais impacientes mesmo, não têm tanta paciência de ficar dentro de casa trancado e querem sair para a rua, né? É um momento ali que aproveitam para fazer uma brincadeira, uma piada, mas cuidado com isso. Não podemos desrespeitá-los, tratá-los com desonra, expondo-os, humilhando-os e dar essa atenção especial. Como é que faz isso? Liga, pergunta se está tudo bem, pergunta se está precisando de alguma ajuda. Agora, nesse tempo de isolamento, não podemos ir até lá, mas nós podemos ligar, nós podemos perguntar, nós podemos dar essa assistência de maneira virtual ou através do telefone, da internet. Temos esses meios que podemos dar toda essa atenção, todo esse cuidado, valorizando os nossos irmãos que são autoridades sobre as nossas vidas. Muito bem, o que os filhos crentes não podem fazer com os pais? Algumas coisas aqui, está dentro do que nós já até comentamos aqui, do que eu já passei para os irmãos, mas de maneira mais específica. Explorar, já falei sobre isso aqui, né? Filhos que, além de não ajudarem no sustento, na questão material, financeira, estão lá sugando, explorando, né? Pedindo dinheiro. Não podemos humilhar, precisamos tomar cuidado, ter paciência, né? A paciência é muito importante, se colocar no lugar deles, né? O isolamento, precisamos tomar cuidado de não deixá-los sempre isolados. Isso pode levar ao que eu já falei aqui também, a tristeza, a depressão. Não podemos abandoná-los nos asilos, né? sem visitá-los, sem dar uma assistência. Significa o cuidado que nós devemos ter para com esse grupo de irmãos, grupo de pessoas, não só os irmãos da igreja, mas de maneira geral. Significa dar peso, importância, significado, significa valorizar, ter apreço, prestigiar esses irmãos. Isso implica em consultar os nossos pais, consultar as pessoas idosas. Eu acredito que você que me ouve, que é mais novo, você costuma fazer isso, ou já deve ter feito isso. Você precisa resolver uma questão importante na sua vida, tomar uma decisão muito importante. Eu costumo fazer isso. Eu quero saber qual é a opinião da minha mãe. Hoje eu só tenho mãe, não tenho pai. Meu pai faleceu há muitos anos atrás, ia fazer 12 anos de idade. Mas eu quero saber por quê? Porque isso é importante para mim. Porque ela é uma pessoa que já viveu mais do que eu. Outra coisa, porque ela é uma pessoa que quer o meu bem. Ela não vai me dar um conselho que vai arrebentar com a minha vida. Ela quer me ajudar, ela quer o meu bem. Então, você vai pedir um conselho, ter uma coisa para resolver, uma decisão difícil, né? Implica nisso. Pedir um conselho, a opinião dela, pedir uma orientação, né? Oferecer-lhes quando a vontade de Deus, aliás, aqui esse conselho, essa orientação tem um limite, com base no texto de Paulo lá de Efésios. Eu vou obedecer a minha mãe em tudo, ou quase tudo, até o dia que ela me der um conselho que eu perceber que esse conselho está contrariando a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Eu vou obedecer às autoridades que Deus coloca aqui, ao governador, ao presidente, ao prefeito, até onde a ordem dele não contrarie a ordem de Deus. Então o limite é esse. Esse é até onde eu posso ir, até onde nós podemos ir. Nós devemos amar esses irmãos, mesmo quando se tornam, muitas vezes, por conta da idade, por conta da enfermidade, pessoas que exigem de nós um pouco mais de paciência, podem provocar a nossa irritação, a nossa ira. Precisamos alongar a nossa paciência e continuar amando esses irmãos e tratá-lo bem sempre. Provérbios 23, 22 nos ensina isso. 1 Timóteo 5, 4 também nos ensina isso. Devemos amar e ter um cuidado, um carinho todo especial para com esse grupo de pessoas, esses irmãos, não só os irmãos da fé, mas a todos aqueles que são autoridades sobre nós. Nós precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos, inclusive com as autoridades políticas. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês podem até achar estranho, mas não é porque temos políticos
que não se preocupam com a honestidade, em serem honrados, que nós não devemos tratá-los com honra, que nós devemos quebrar o 5º mandamento. O nosso compromisso não é com eles diretamente, nosso compromisso é com Deus. Então o fato deles serem corruptos, muitos deles, serem desonestos, muitos deles, não implica no meu tratamento agora ser um tratamento desrespeitoso, desonrado. Eu preciso continuar entendendo que eles são autoridades instituídas por Deus sobre a minha vida, e devo tratá-los com honra, querendo o bem deles, inclusive orando por eles, nesse período inclusive que nós estamos vivendo aqui. Tome cuidado quando você faz aí as suas manifestações, os seus protestos, né? Para que você não esteja com isso quebrando o 5º mandamento. Devemos tratar os nossos irmãos aqui da igreja com muito amor, com muito carinho, procurando assisti-los nas suas necessidades, mas devemos tratar também com honra os incrédulos, que também são autoridades instituídas por Deus sobre a nossa vida. Devemos honrá-lo, né? A palavra honrar aqui é isso que nós devemos nos atentar, significa a nossa postura em relação a eles. E mais uma vez, o nosso compromisso não é com eles diretamente, o nosso compromisso é com a palavra do Senhor, a palavra de Deus. O mesmo princípio que se aplica aqui na igreja: honrar os líderes, honrar os presbíteros. Embora muitos dos nossos presbíteros são presbíteros mais novos, mas Deus foi quem os elegeu, Deus foi quem os chamou, Deus é quem os capacita, e agora Deus coloca esses nossos irmãos, embora alguns deles, alguns não, a maioria, o mais velho sou eu, né? O mais velho sou eu nesse conselho aqui, mas são autoridades instituídas por Deus. Os diáconos também, autoridades instituídas por Deus. Na sua casa aí, filhos, seu pai e sua mãe, honre, obedeça, dê atenção. A sua relação, o seu tratamento para com o seu pai vai dizer em muito do seu relacionamento para com o seu Deus. Honrar pai, honrar mãe, honrar as autoridades constituídas é o reflexo da nossa relação de honra, de obediência que temos com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus sustente, fortaleça os nossos irmãos da igreja, que são autoridades também, são pessoas idosas. Que Deus esteja abençoando a sua saúde, Deus esteja renovando as suas forças. Nesse tempo, meu irmão, minha irmã, talvez você que me ouve esteja sozinho na sua casa, que Deus esteja fortalecendo aí a sua alma, fortalecendo o seu coração, renovando a sua mente, trazendo à sua memória aquilo que nós falamos, aquilo que nos dá esperança, o que? A palavra de Deus, as promessas do Senhor, os louvores ao nosso Deus. Que nesse tempo em que temos que ficar isolados em nossas casas, possamos ser assistidos e fortalecidos pelo Senhor, na pessoa do seu Espírito Santo, através da sua palavra. Deus assim nos abençoe. Amém. Quero fazer uma oração, nós vamos encerrar o nosso culto aqui. Peço aos irmãos que, mesmo nas suas casas, fechem seus olhos, oremos ao Senhor nesse instante. Obrigado, Pai bendito, Deus amado. O Senhor que é a autoridade máxima, soberana, sobre as nossas vidas, a quem devemos toda a submissão, toda a honra, toda a obediência, mas também é o mesmo Deus que instituiu aqui na terra autoridades também sobre as nossas vidas. E nós reconhecemos e queremos, ó Pai, reconhecê-las dia após dia, não só as autoridades no âmbito eclesiástico, familiar, mas também social, os políticos, os governantes, pelos quais nós também intercedemos nesta hora, suplicando ao Senhor que os capacite, que os abençoe, que conduza, Pai, o seu pensamento, o seu coração, nesse período, ó Deus, de enfrentamento ao coronavírus, que o Senhor dê aos nossos políticos um espírito de solidariedade, de coletividade, de compaixão para com todos os brasileiros, para com a nossa nação, para com os estados também mais distantes, mais pobres do nosso país. Ó Deus bendito, que o Senhor esteja dando a eles união neste momento, ó Pai, para que as ações possam
colaborar, contribuir para o bem-estar do povo brasileiro. E que o Senhor, ó Deus, esteja com a tua boa mão, livrando, dando, ó Deus, limite a este coronavírus, a este vírus, ó Deus, que tem assolado, que tem levado a morte em muitos países de maneira assustadora, e nós intercedemos por eles e por nós aqui. Lembramos, ó Pai, das famílias enlutadas, perderam os seus entes queridos. Ó Deus, só o Teu Espírito Santo, só o Senhor é quem pode confortá-los e consolá-los nessa hora. Por isso nós suplicamos a Ti. Que o Senhor fortaleça, anime e os conforte, Pai querido. Aqueles que estão nos leitos, nos hospitais, que o Senhor esteja conduzindo os médicos, confortando, ó Deus, para que também eles possam ser restabelecidos na sua saúde perfeita e em breve voltar para os seus lares. Que o Senhor assim abençoe, ó Pai, a todos nós, a toda a Tua igreja, a todo o Teu povo. Nós nos colocamos em Tuas mãos e confiamos na Tua direção sobre as nossas vidas, pois o Senhor é o nosso Pai Celestial. No nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe, obrigado pela sua atenção. Continuemos firmes, servindo a esse Deus bendito, a esse Deus maravilhoso. Amém.